Libere o peso do passado e ele perderá o poder de te ferir. Joseph Murphy. Você sente um cansaço que a razão não explica, uma espécie de peso invisível sobre os ombros, mesmo quando não há nada fisicamente ali? É como se você carregasse uma mochila cheia de memórias, de palavras não ditas, de medos sussurrados no escuro. Um peso que te acompanha, te freia e que na maioria das vezes você nem percebe que está carregando. Ele se manifesta em um suspiro profundo sem motivo aparente, em uma hesitação antes de dar um passo importante, em uma pontada de insegurança quando tudo parece estar bem. Esse peso não está nas suas mãos, mas na sua alma. Não está nos muscles, seus músculos, mas na sua mente. É o eco de emoções que ficaram presas, como pássaros em gaiolas invisíveis dentro de você. E o mais intrigante é que você se acostumou a ele. Ele se tornou parte da paisagem interna, tão familiar quanto o ar que respira. Você luta, se esforça, tenta seguir em frente, mas é como correr com correntes nos pés, sem saber de onde elas vieram. Esse peso tem um nome, tem uma origem e, mais importante, tem uma solução. Ele é o acúmulo de emoções não processadas, de crenças limitantes que se enraizaram na sua mente, de experiências passadas que moldaram sua percepção de si mesmo e do mundo de uma forma que te diminui, que te prende. É a bagagem emocional que você carrega sem perceber, ditando suas reações, sabotando seus planos, turvando a clareza da sua visão. Mas e se eu te dissesse que essa mochila invisível pode ser esvaziada, que essas correntes podem ser quebradas, que a leveza que você tanto busca não é um sonho distante, mas uma possibilidade real, acessível a partir de agora? Existe uma forma de olhar para dentro, não com medo, mas com coragem e compaixão, e começar a desatar esses nós emocionais que te prendem. Uma forma de reprogramar a mente que construiu essa prisão, transformando-a na chave para a sua liberdade. Se essa sensação de carregar um peso invisível ressoa com você, se você sente que há algo te segurando, algo que te impede de voar mais alto, de viver com a plenitude que você sabe que é possível, então você está no lugar certo. Este é um convite para uma jornada de descoberta interior, para entender a origem desse fardo e, mais importante, para encontrar as ferramentas para liberá-lo. Se essa mensagem toca a sua alma e você sente que é hora de começar a esvaziar essa mochila, de se libertar desse peso e reescrever a sua história com mais leveza e poder, considere se juntar a essa comunidade de buscadores. É um espaço para crescer, curar e florescer juntos. Aproveite e deixe sua inscrição para que você possa fazer parte deste grupo de pessoas em busca de crescimento e se desenvolver como pessoa. De onde vem esse peso? A resposta está, em grande parte, na forma como nossa mente foi programada. Pense no seu cérebro como um computador incrivelmente complexo. Desde que nascemos, ele vem registrando informações, experiências, palavras e emoções. Cada interação, cada trauma, cada elogio, cada crítica, tudo isso cria arquivos e programas internos. E muitos desses programas foram escritos quando éramos crianças, baseados na nossa interpretação limitada do mundo. Se ouvimos repetidamente que não éramos bons o suficiente, essa frase se instala como um software. Se vivenciamos uma rejeição dolorosa, a mente cria um programa de autoproteção que nos impede de nos arriscar novamente no futuro. Esses programas são o que chamamos de padrões mentais ou crenças limitantes. Eles operam no piloto automático, muitas vezes sem que tenhamos consciência deles. Esses padrões não são apenas pensamentos, eles são circuitos neurais. Repetir um pensamento ou uma emoção fortalece a conexão entre os neurônios associados a ele. É como abrir um caminho na floresta. Quanto mais você passa por ele, mais visível e fácil ele se torna. Assim, padrões de medo, insegurança, raiva, culpa se tornam os caminhos preferenciais para a energia da sua mente. E o peso que você sente é o resultado direto desses caminhos. É a energia emocional que fica estagnada, presa nesses circuitos antigos, porque a mente continua a rodar os mesmos programas.
Você reage a situações presentes com respostas baseadas em experiências passadas. Vê o futuro através das lentes do que já aconteceu. E essa repetição constante mantém o peso no lugar. A neurociência nos mostra que o cérebro busca eficiência. Ele prefere usar os caminhos neurais já existentes, mesmo que eles não nos sirvam mais. É por isso que é tão difícil mudar hábitos ou padrões de pensamento. A mente está literalmente programada para repetir o que é familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. A psicologia explica que muitos desses padrões estão ligados a traumas ou feridas emocionais não curadas. Uma experiência de abandono na infância pode criar um padrão de medo de intimidade na vida adulta. Uma crítica constante pode gerar um padrão de autossabotagem. Essas feridas emocionais se alojam na mente e no corpo, criando um campo de energia que atrai situações que reforçam o padrão original. O peso que você carrega é, em essência, a manifestação física e emocional desses padrões e feridas não curadas. É a sua alma tentando te dizer que algo precisa ser visto, compreendido e liberado. Entender isso não é sobre encontrar culpados, mas sobre ganhar clareza. É sobre perceber que esse peso não é quem você é, mas algo que você carrega. E tudo que é carregado pode, com a abordagem certa, ser descarregado. O primeiro passo para a superação emocional e o desenvolvimento pessoal é reconhecer a existência desses padrões mentais e como eles aprisionam a energia vital que poderia estar sendo usada para criar uma vida de leveza e propósito. É um despertar para a realidade de que sua mente, o seu maior aliado, pode estar operando contra você, mantendo o peso que te impede de voar. Mas qual o custo real de carregar esse peso? Não é apenas um cansaço sutil. É a vida que você não vive plenamente. É o relacionamento que não floresce porque o medo de ser ferido te mantém distante. É a oportunidade de carreira que você não agarra porque a crença de não ser capaz te paralisa. É a alegria genuína que é abafada pela constante sensação de insuficiência ou pela espera ansiosa pelo próximo problema. Esse peso drena sua energia, rouba sua paz e distorce a sua percepção da realidade. Você vê ameaças onde não existem, interpreta gestos neutros como críticas e se retrai quando o mundo te convida a se expandir. Pense nos momentos em que você se sentiu preso. Aquela sensação de estar girando em círculos, repetindo os mesmos erros, atraindo as mesmas situações dolorosas. Essa é a programação rodando. É o peso ditando o roteiro da sua vida. Você se esforça, tenta mudar, mas é como lutar contra uma força invisível que te puxa de volta para o familiar, para o desconforto que se tornou sua zona de conforto. A frustração se acumula, a autoestima diminui, e a esperança de que as coisas possam ser diferentes começa a esmaecer. Você se pergunta, por que isso acontece comigo? Por que é tão difícil? E a resposta está, em grande parte, no peso que você carrega sem saber como soltá-lo. Esse custo emocional é alto. Ele afeta sua saúde física, seus relacionamentos mais próximos, sua capacidade de amar e ser amado, sua criatividade, sua prosperidade. É como viver sob uma nuvem constante, onde o sol raramente consegue penetrar. Você merece mais do que isso. Você nasceu para a leveza, para a alegria, para a expansão. Carregar esse peso não é um destino, é um hábito, é um padrão que pode ser interrompido. Mas para isso, é preciso sentir o desconforto que ele causa. É preciso encarar a dor que ele esconde. É preciso reconhecer que, embora familiar, esse fardo está te impedindo de viver a vida vibrante e plena que está esperando por você. A superação emocional começa no momento em que você decide que o custo de carregar esse peso é maior do que o medo de soltá-lo. Se essa descrição do peso e do seu custo emocional ressoa profundamente com você, se você sente que é hora de parar de carregar o que não te pertence mais e começar a se libertar, deixa o like agora. Seu like é um sinal para o universo e para você mesmo de que você está pronto para essa transformação. A boa notícia, a notícia que traz a esperança que você busca, é que a mente não é uma prisão perpétua. Ela é maleável. Ela é plástica. A neuroplasticidade, um conceito revolucionário na neurociência, nos mostra que podemos, literalmente, reconfigurar nosso cérebro.
podemos criar novos caminhos neurais, enfraquecer os antigos e, assim, mudar a forma como pensamos, sentimos e reagimos. Isso significa que o peso que você carrega, os padrões que te limitam, as emoções presas, nada disso precisa ser permanente. Você tem o poder inerente de reprogramar sua mente e liberar essa carga. Não se trata de mágica, mas de intenção, consciência e prática. É um processo de desaprender o que não te serve mais e aprender novas formas de ser. É como aprender um novo idioma ou tocar um instrumento musical. Exige dedicação, repetição e paciência. Mas os resultados são profundamente libertadores. A reprogramação mental para a superação emocional envolve, primeiramente, tornar consciente o que era inconsciente. É trazer à luz os padrões e as crenças que operam nas sombras. É como acender uma lanterna no porão escuro da sua mente para ver o que realmente está lá. Uma das técnicas mais poderosas para iniciar esse processo é a visualização criativa combinada com a afirmação consciente. Nossos pensamentos e sentimentos criam nossa realidade. Se você pensa e sente escassez, você atrai escassez. Se pensa e sente medo, atrai situações que confirmam seu medo. Mas e se você pudesse intencionalmente direcionar seus pensamentos e sentimentos para criar a realidade que deseja? Esvaziar a mochila e enchê-la com leveza, confiança e alegria? Vamos tentar um exercício simples agora. Feche os olhos por um momento, se for seguro para você. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Agora visualize aquela mochila invisível que você carrega. Sinta o peso dela nos seus ombros. Perceba a textura, a cor, se ela tivesse uma. O que há dentro dela? Talvez sejam palavras duras que você ouviu, decepções antigas, medos profundos. Sinta esse peso por um instante, sem julgamento. Agora, imagine que você tem o poder de abrir essa mochila. Lentamente, desabotoe-a, ou abra o zíper. Olhe para o conteúdo. Reconheça o que está ali. Não precisa entender tudo agora, apenas reconhecer. Agora, com a mesma intenção suave, comece a retirar os objetos, um por um. Pegue a pedra da culpa e sinta a frieza dela. Respire fundo e, ao expirar, imagine que essa pedra se dissolve no ar, virando uma fumaça cinza que se dissipa. Pegue a corrente do medo. Sinta o metal frio e pesado. Respire fundo e imagine que a corrente se quebra em 1000 pedaços brilhantes que desaparecem. Continue fazendo isso com tudo que você visualiza dentro da mochila. A insegurança, a raiva, a tristeza, a decepção. A cada objeto que você remove e dissolve, sinta a mochila ficando mais leve. Sinta o peso nos seus ombros diminuindo. Enquanto você esvazia a mochila, comece a preenchê-la com algo novo. Imagine uma luz dourada e quente entrando nela. Essa luz é a esperança, a confiança, a alegria, o amor próprio, a coragem. Sinta a mochila se enchendo dessa luz, tornando-se leve e brilhante. Sinta essa luz se espalhando pelo seu corpo, curando as feridas deixadas pelo peso antigo. Respire fundo essa nova leveza. Sinta a diferença nos seus ombros, no seu peito. Essa é a sensação de reprogramar. É a sensação de escolher o que você carrega, em vez de ser carregado pelo que te foi imposto. Este é apenas um vislumbre do poder da reprogramação mental. É uma ferramenta acessível a você, agora mesmo. É o primeiro passo para curar as emoções presas e iniciar o processo de superação que levará ao seu desenvolvimento pessoal pleno. A chave está em praticar, em dedicar alguns minutos por dia para intencionalmente liberar o antigo e convidar o novo. É um ato de amor próprio e um compromisso com a sua própria felicidade e liberdade. Se essa ideia de poder reprogramar sua mente e liberar o peso emocional ressoa com você, se você está pronto para essa jornada de cura e transformação e quer continuar recebendo ferramentas e insights como este, considere se juntar a essa comunidade e deixar o seu like para mostrar que estamos nessa jornada juntos. Deixe-me contar uma história. Não é a história de uma pessoa famosa ou de um guru inatingível. É a história de alguém como você, como eu, que carregava um peso invisível. Vamos chamá-la de Ana.
Desde muito jovem, Ana ouviu que ela era muito sensível, que levava tudo para o lado pessoal, que precisava endurecer. Essas frases, repetidas por pessoas que a amavam, mas que não sabiam como lidar com a própria sensibilidade, se instalaram na mente de Ana como um programa. Ela aprendeu que sentir profundamente era um defeito, um fardo. E para se proteger, ela começou a construir muros emocionais. Com o tempo, esses muros se tornaram sua prisão. O peso da sensibilidade reprimida se manifestava como ansiedade social, dificuldade em se conectar verdadeiramente com as pessoas e uma constante sensação de não ser forte o suficiente. Ela carregava a mochila da fragilidade, cheia de medos de ser rejeitada por ser demais. Isso a impedia de expressar suas ideias no trabalho, de se abrir em relacionamentos, de buscar seus sonhos mais ousados. Ela se sentia exausta, vivendo uma vida menor do que sentia que poderia viver. Um dia, Ana se deparou com a ideia de que seus sentimentos não eram um defeito, mas uma força, que a sensibilidade era um superpoder, não um fardo. Mas como acreditar nisso quando sua mente estava programada para pensar o contrário? Ela começou a explorar a reprogramação mental. Não foi fácil no início. Os velhos padrões resistiam. A voz interna que dizia, "Você é fraca", era alta. Mas Ana persistiu. Ela começou a praticar a visualização, imaginando seus muros desmoronando, tijolo por tijolo. Ela usava afirmações, repetindo para si mesma com convicção: "Minha sensibilidade é minha força. Eu sou forte e resiliente." Ela aprendeu a olhar para as emoções que surgiam, o medo, a insegurança, não como inimigos a serem reprimidos, mas como mensageiros. O medo de ser rejeitada, por exemplo, não era um sinal de fraqueza, mas um eco daquela programação antiga. Ao reconhecer a origem, ela podia escolher não ser mais controlada por ele. Ela praticava a aceitação, permitindo-se sentir, mas sem se identificar com a emoção. Era como observar uma nuvem passando no céu, sem se tornar a nuvem. Lentamente, a mochila da fragilidade começou a esvaziar. O peso diminuiu. Ana começou a se sentir mais leve, mais livre. Ela se arriscou mais, falou o que pensava, se permitiu ser vista em sua totalidade. E o que aconteceu? As pessoas não a rejeitaram. Pelo contrário, sua autenticidade atraiu conexões mais profundas e significativas. Sua sensibilidade se tornou uma fonte de empatia e criatividade, impulsionando-a em sua carreira e em seus relacionamentos. A superação emocional veio não pela negação de quem ela era, mas pela reprogramação da mente para aceitar e celebrar sua essência. A história de Ana é um lembrete poderoso de que o peso que carregamos é muitas vezes uma construção da mente, e que a mente tem o poder de desconstruir e reconstruir, abrindo caminho para uma vida de desenvolvimento pessoal e superação genuína. Você não está condenado a carregar o peso do passado para sempre. Sua mente não é uma prisão, mas um jardim que você pode cultivar. A superação emocional não é sobre apagar o que aconteceu, mas sobre reprogramar a forma como você reage a isso. Como você integra essa experiência na tapeçaria da sua vida? É sobre escolher a esperança em vez do medo, a leveza em vez do fardo. A jornada de despertar a mente para curar as emoções e reescrever sua história é contínua. Haverá dias desafiadores, momentos em que o peso parece querer voltar. Mas agora você sabe que tem as ferramentas. Você sabe que a sua mente é a chave. E cada pequeno passo na direção da reprogramação, cada ato de autocompaixão e consciência é um passo gigante rumo à sua liberdade e ao seu pleno desenvolvimento pessoal. Imagine a leveza, imagine a clareza, imagine a energia que estará disponível para você quando você não estiver mais gastando para carregar o que não te serve. O poder está em suas mãos, ou melhor, em sua mente. A decisão de começar a esvaziar essa mochila é sua. O primeiro passo é reconhecer o peso. O segundo é acreditar na sua capacidade de soltá-lo. E o terceiro é agir, usando as ferramentas da reprogramação para criar novos caminhos, novas respostas, uma nova realidade. Qual bloqueio, qual pedaço desse peso invisível você decide começar a liberar hoje?
Que pequena ação você pode tomar agora para reprogramar um pensamento limitante ou liberar uma emoção presa? Escreva nos comentários. Qual bloqueio você vai superar hoje? Compartilhar sua intenção é um ato poderoso de compromisso e um passo fundamental nessa jornada. E se essa mensagem te inspirou, se ela acendeu uma faísca de esperança dentro de você, e você quer continuar explorando o poder da sua mente para transformar sua vida, considere se juntar a essa comunidade. Juntos, somos mais fortes. E não se esqueça de deixar o seu like para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que também carregam um peso invisível e buscam a leveza e a liberdade. Sua interação ajuda a espalhar essa luz. Lembre-se, você tem o poder de reescrever sua história. Comece hoje. A leveza espera por você. Afetuosamente eu sou.